Pessoal, e aí, criança tem pecado ou criança é pura? Essa é uma discussão muito boa e eu quero convidar você a poder ficar comigo nesse vídeo, a prestar atenção do começo ao final, porque não dá para nós chegarmos a um denominador comum sem antes ouvir tudo que eu tenho a dizer. Então, antes de você tirar qualquer conclusão da minha fala sobre criança ter pecado ou criança não ter pecado, você necessariamente precisa assistir todo o vídeo para entender o ponto de vista que estarei expondo aos irmãos. Bom, nossa única regra de fé e prática se chama Bíblia Sagrada, e é para ela que nós vamos nos recorrer neste exato momento. Bom, em primeiro lugar, vamos ver em Mateus capítulo 18. Abra comigo. Mateus capítulo 18 e o versículo de número 1 a seguir. Olha o que o texto sagrado vai nos dizer. Mateus 18:1. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então Jesus coloca uma criança no meio e diz: olha, essa criança, quem for com uma criança como esta, este vai herdar o reino dos céus. Outra passagem bíblica que nós podemos fazer uso é em Mateus capítulo 19, versículo de número 13. Olha o que diz. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusessem as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixe os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Bom, esta são duas passagens que corrobora com o ponto de vista de que criança é pura e de que, portanto, ela não tem pecado. Todavia, nós seguimos uma regra de interpretação bíblica que vem desde a Reforma Protestante, ou melhor, desde os apóstolos. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E nós não podemos pegar uma passagem, duas passagens isoladas e colocá-las como se fossem a única verdade. Nós precisamos olhar as Escrituras em seu contexto e percorrer as passagens bíblicas para entender o que cada passagem quer dizer. Observe comigo agora o livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6 e o versículo de número 7. Diz: Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades? Bom, é verdade que aqui não fala de criança em específico, mas o texto inicia dizendo todos nós. Bom, Romanos capítulo 3, versículo 10 e 12, ou melhor, 10 ao versículo 12, vai dizer, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Observe a expressão. Paulo diz, não há justo de maneira geral. Alguém poderia tentar achar algum tipo de exceção, e ele diz, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos, novamente a expressão todos, se esvaziaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Novamente, Paulo vai usar a expressão nenhum sequer, dando intensidade ao que ele quer dizer. Bom, é interessante observar Salmo, o livro de Salmo 51:5. O salmista Davi vai escrever esse salmo, vai compor esse salmo, e ele diz: em pecado fui gerado. Algumas pessoas chegam a dizer que Davi foi pecado porque a mãe dele era prostituta, teve uma relação sexual, enfim, não tem nada a ver com isso. Não tem nada na história que comprove este pensamento. Na verdade, aqui é um ponto de vista teológico, quando ele diz, em pecado me concebeu a minha mãe,
ele está se remetendo à doutrina da imputabilidade do pecado. O que significa isso, esse termo tão teológico? Bom, temos que entender o seguinte, como pode, eu sempre uso tal exemplo, nós adultos somos impuros, acredito que todos que são cristãos têm que ter este pensamento. Como pode duas pessoas impuras, ainda que cristã, gerar uma criança sem nenhum tipo de impureza, como se ela fosse totalmente limpa? Você achar que a criança ela se torna impura no decorrer dos anos, eh, você voltaria a uma doutrina pelagiana, né, tem um termo de Pelágio aí lá do século 4, 5 depois de Cristo, que entendia que nós nascemos sem pecado e que o ambiente nos corrompe. Mais ou menos o que Rousseau vai dizer lá com o Iluminista. Bom, mas não é nesse ponto de vista que a Bíblia nos diz. O que Davi está dizendo é que ele já foi gerado com uma natureza caída. Basta você ver Salmo de número 58. Esse eu quero chamar muito sua atenção. Salmo de número 58, verso 3, diz: os ímpios se desviam desde a sua concepção. Irmãos, aqui para mim é um texto inegociável no sentido de que é muito claro o que o texto está dizendo. Vou repetir para você ouvir. Salmo 58, verso 3. Os ímpios se desviam desde a sua concepção. O texto não está dizendo desde o seu nascimento. Algumas pessoas diziam, né, que a criança só tinha pecado depois de uma certa idade, geralmente 7 anos de idade, mas não é isso. Concepção é no momento em que o óvulo e o esperma têm a sua junção, a concepção, e a partir daí nós temos a existência de um ser humano. Bom, depois nós vamos gravar um vídeo sobre o aborto, que é muito interessante. Mas por enquanto, vamos voltar para a questão das crianças. Provérbios 20, versículo 11. Olha o que o texto diz. Provérbios de número 20, versículo 11. Até a criança se dar a conhecer pelas suas ações. Então nós conseguimos observar se o que uma criança faz é puro ou impuro pelas ações dessa criança. E aí, agora a gente tem que respirar para tentar chegar a um denominador comum. Porque eu vi passagens que mostram que das crianças é o reino dos céus e passagens que mostram que todos nós somos pecadores. Bom, temos que entender o seguinte. Criança tem pecado? Sim, é óbvio. Pelo menos é o que a Bíblia diz e é nela que eu acredito. Agora, não é do tipo de pecado que nós adultos temos. Por quê? Quando Jesus pega as crianças e coloca essas crianças no meio e dá o exemplo que dela é o reino dos céus, o que Jesus está mostrando é que uma criança, ela tem por mais que ela tenha uma natureza caída, ela tem uma pureza, digamos assim, muito maior do que nós adultos. Ela é como se você pegasse em termos de proporcionalidade, 100%. É como se uma criança não fosse 100% pura, mas ela também não fosse tão depravada como os adultos. De maneira tal, vamos observar, fazer uma análise sociológica das crianças. Desde cedo, as crianças elas agem de maneira boa, elas têm um sentimento muito mais apurado do que os nossos, mas ela também briga, você vê criança brigando, criança fazendo birra, criança... eu tenho um filho, por exemplo, e observo o comportamento do meu filho, né? Ele é uma criança, mas ele tem um comportamento mais puro do que muitos adultos, mas ele também tem uma natureza caída, tem hora que ele fica nervoso, tem hora que ele faz birra. E o que é isso senão o pecado? Bom, eu não estou dizendo que criança vai para o inferno, não farei isso e jamais defenderia isso, porque não tenho base nenhuma bíblica para defender isso. O que eu estou defendendo é que todos o que a Bíblia diz, pecado. Nós somos pecadores, nós já nascemos com a natureza caída. Nós já nascemos com uma dicotomia. Enquanto que alguns filósofos, como John Locke, entendia que quando nascemos, as crianças são como uma tábula rasa,
branca em que nós vamos sendo escrito pelo mundo, existem aqueles que também defendem que nós já nascemos totalmente depravados e que não temos nenhum bem. Não, não é isso. Nós nascemos com uma mistura entre o bem e o mal. Nós já nascemos com uma natureza onde nós temos o lado de pureza e o lado de impureza. O psicanalista Sigmund Freud vai falar sobre a questão do id, ego, superego e o que significaria isso. O id seria o local dos instintos, que nós já nascemos com esses instintos, não necessariamente ruim, mas dos prazeres, né? O ego seríamos nós, e o superego seria a formação moral que viria com o tempo. Não, eu não acredito que nós não nascemos sem essa formação moral, sem esse freio moral. Nós já nascemos com esse freio moral e é isso que a Bíblia nos ensina. Porém, nós desenvolvemos esse freio moral positivamente ou negativamente, a depender de vários fatores. Fechando a questão, sim, já nascemos em pecado. Sim, até a criança tem uma natureza caída. Porém, essa criança é mais pura do que os adultos e por isso delas é o reino dos céus. Olhar uma criança é o exemplo que nós temos hoje visível diante dos nossos olhos de alguém que tem um exemplo de pureza, ainda que seja uma mistura de pureza com impureza. Mas uma criança brinca, ela briga, daqui a pouco ela faz as pazes e já está brincando novamente. Ela não guarda maldade, ela não tem a mesma malícia que nós adultos temos e por isso o reino dos céus é delas. Quer ir para o céu? Eu quero. Então sejamos como a criança. Deixe o seu like se gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.